preciso. Enfim, eu do ponto de vista académico é evidente que não vou falar, ou do livro propriamente dito, porque tenho realmente aqui uma convidada que é muito mais apta do que eu e muito mais competente do que eu para poder falar sobre o livro e sobre até a parte académica da Marlene. Ela comigo, penso que todos sabem, mas pronto, ela comigo fez o estágio e a seguir do estágio ficou a trabalhar em colaboração comigo. Conheço-a há 4 anos e realmente demos muito bem, desde o primeiro dia até hoje, parece que nos continuamos sempre a dar muito bem. Acho que se as pessoas, enfim, também se reconhecem de alguma forma por aquelas pessoas de que se vão rodeando, então eu sou excelente, porque tenho realmente excelentes pessoas à minha volta, de facto é verdade. Durante estes 4 anos convivi diariamente com a Marlene, de qualquer maneira realmente acho que ela tem qualidades grandes, disse desde o início que acho que tem capacidades que as deve aproveitar, de certa forma, e só assim num aspecto ou numa vertente muito particular, acabou por ser assim um bocadinho também mal comparada como uma filha. Um dos dias apanhei-a a trabalhar lá no escritório e estava assim algo, não sei, já não me lembro bem, algo estranho. Marlene, o que tem? Estou com febre, está aqui, mas a fazer o quê? Tenho uma coisa para acabar. Olha, Marlene, meta-se no carro, venha comigo imediatamente, vou pô-la em casa, porque, quer dizer, não achava admissível que isto pudesse acontecer, mas acontece. Enfim, de qualquer maneira eu acho que é assim 3 grandes qualidades que eu lhe queria apontar, que eu lhe reconheço e que tenho, enfim, a prova feita de que é. A Marlene é uma pessoa muito íntegra e esta eu queria pôr em primeiro lugar porque me parece ser das mais importantes. Uma pessoa muito bem formada, e isso, enfim, também os pais e a família dela terão aí uma cota de parte muito importante. Por outro lado, é uma pessoa que eu acho que realmente trabalha muito, trabalha bem, trabalha muito empenhadamente e, enfim, só no dicionário é que a palavra sucesso vem antes do trabalho, porque de resto, em todas as outras situações da vida, o trabalho vem antes do sucesso. Mas acredito que com a capacidade de trabalho dela e com o empenhamento dela, ela vai realmente ter grande sucesso na vida. Em relação a todas as outras capacidades dela, eu penso que mesmo, enfim, o ter feito o estágio e trabalhado comigo em concreto, e no escritório onde trabalho também em concreto, tudo isso, espero que ela tenha aprendido alguma coisa, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista pessoal. Fazemos parte ambas, enfim, de uma associação de sem fins lucrativos, que é a RIFUD, que provavelmente todos conhecem. Eu era na altura Presidente da Mesa da Assembleia e disse, Marlene, você tem que ser Vice-Presidente, porque sem si, depois aquilo não funciona, porque eu depois deixo algumas coisas ali por, enfim, fazer. Assim foi, espero que assim continue também, como é óbvio. Enfim, tenho realmente os maiores elogios a tecer. Acho que ela realmente é uma pessoa com muito mérito. Resta-me desejar-lhe as maiores felicidades. Dar os parabéns também à família dela, que eu acho que realmente tiveram aqui também muita influência. Como todas e quaisquer famílias, obviamente, na educação, eu acho que nós somos também produto da educação que recebemos. E, portanto, nós todos, não sei exatamente em que parte, mas sei que os nossos pais, e o meu irmão também, eu sei que ela tem uma grande, enfim, consideração e admiração até por todos, provavelmente os que estão aqui, obviamente, mas por este em concreto, os pais e o irmão. E acho que também lhes devo dar os parabéns, porque me parece que também tiveram aqui uma cota parte de responsabilidade nesta fase em que ela se encontra. Resta-me desejar-lhe as maiores felicidades e sucessos pessoais e profissionais. Não tenho mais nada a dizer. Vamos falar a doutora Paula, bastante mais sobre a parte académica. Eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes, familiares, amigos, colegas, e expressar os meus agradecimentos à autora, Marlene, e à Chiada Editora pelo gentil convite que me endereçaram para estar aqui hoje presente no lançamento desta publicação. Desejar-vos naturalmente os maiores sucessos desta meritória iniciativa. A autora Marlene, como todos sabem, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa,
mestre em Direito das Empresas pelo Instituto Universitário de Lisboa, mais conhecido como ISCTE, a sua sigla mais antiga, mas pelo qual é mais conhecido. A Marlene foi minha aluna na Unidade Curricular de Direito do Trabalho, onde se revelou uma aluna especialmente interessada nas matérias lecionadas, sempre atenta, empenhada, estudiosa. Muitas vezes há quem vá às aulas e depois não estuda, ou então os que estudam mas nunca vão às aulas. Não era o caso dela. Ela efetivamente cumulava quer a presencialidade nas aulas com o interesse e o estudo das matérias, capacidade científica e honestidade intelectual, como todos poderão vir a comprovar pela leitura da publicação que hoje aqui estamos a lançar. E também com um espírito crítico oportuno. Muitas das dissertações que acabam por nos passar pelas mãos enquanto professores e orientadores acabam por ser, no fim, uma mescla e uma junção de leituras consolidadas e organizadas, mas não exatamente com análise crítica. E aquilo que nós vamos poder verificar com esta obra é que, a par do estudo, a par da organização, da introdução de dados práticos, nós encontramos um conjunto de críticas pertinentes que ela refletem um bocadinho o trabalho de reflexão que ela foi tendo ao longo da terça. Eu, em bom rigor, tive o prazer dela me convidar para ser sua orientadora na dissertação do mestrado, de modestamente, muito modestamente, contribuir para a escolha do tema a desenvolver, uma vez que a Marlene já tinha uma ideia bem definida do tema que queria tratar, e que me pareceu extremamente interessante, porque é um tema que acaba por cruzar duas das áreas científicas do mestrado. Acaba por cruzar a matéria do direito do trabalho por via da proteção dos interesses dos trabalhadores, mas acaba por ter também um cruzamento com uma situação muito atual, infelizmente, na nossa prática empresarial, e que é o tema das insolvências. E o direito da insolvência também é uma unidade curricular de relevo no âmbito do mestrado. E, portanto, ela conseguiu encontrar um tema de charneira e de cruzamento de duas áreas científicas que aprendeu e do qual retirou, obviamente, bons ensinamentos no seu mestrado. Portanto, este tema é, digamos, o resultado de um bom trabalho desenvolvido nesta sede de dissertação e no final do mestrado, e estamos aqui hoje a partilhar com todos os presentes exatamente o produto final de todos os presentes, e esperemos muitos futuros leitores, não é? Esperemos que sim, a publicação que é hoje lançada pela SEAD Editora. O tema tratado nesta publicação, como já evidenciei, na minha opinião, é um tema de inegável interesse e atualidade, sobretudo tendo em consideração o número muito significativo e de alguma forma crescente de insolvências verificadas nos últimos anos. Marlene tem um quadro no princípio da sua dissertação que atesta isto mesmo. Enfim, a dissertação tem uma data, mas se formos até, digamos, um bocadinho mais para a frente, 2014, 2015, esta tendência continua a ser, infelizmente, uma tendência de crescimento ao nível das insolvências. Mercê, enfim, da crise económica, financeira, social, empresarial, em que o país mergulhou e que, infelizmente, ainda está bem presente na sociedade portuguesa. Portanto, é um tema que continua a manter uma grande atualidade. A Marlene efetuou uma pesquisa sistemática e pormenorizada sobre o tema e, naturalmente, dada a sua abrangência, porque é um tema que permitiria ter várias aproximações, ela delimitou a sua análise e o seu estudo à forma legal de graduação de créditos no processo de insolvência. Mais especificamente, a análise dos privilégios creditórios de que são detentores os trabalhadores. Todos sabemos que num processo de insolvência nos aparecem vários credores, nos aparecem muitos credores privilegiados
infelizmente o Estado aparece à cabeça a abocanhar logo tudo o que há do património das empresas, muitas vezes deixando credores mais pequenos e em posição mais frágil, numa situação, digamos, totalmente desprotegida. E que o nosso legislador, efetivamente, tentou, no que toca aos trabalhadores, encontrar algumas formas legais de proteção. E são exatamente essas formas legais de proteção, enfim, para os juristas, e há muitos aqui nesta sala, todos conhecemos, não vale a pena explicar a figura dos privilégios creditórios, mas a Marlene explica-nos claramente em que consiste quer o privilégio mobiliário geral dos trabalhadores, quer o privilégio mobiliário especial, e a forma como estes dois privilégios que estão legalmente atribuídos no nosso Código prevalecem sobre os direitos dos credores hipotecários, fazendo uma pertinente análise crítica e, digamos, do sistema legal em vigor. Efetivamente, havendo vários credores sobre um património já de si escasso, a sua hierarquização não é fácil, mas mais que, como dizia o Estado à cabeça, com uma situação muito especial, muitas vezes fica com grande parte do património. Depois temos, obviamente, bens que têm sobre si hipotecas, penhores, que têm uma garantia muito especial. Entretanto, temos que aqui posicionar os trabalhadores, uma parte aqui mais débil de toda esta matéria, e os credores, digamos, em gestão. E, portanto, é sobre essa graduação de créditos que a tese, assim, nos abre o primeiro capítulo mais técnico, depois de fazer uma apresentação legal das fontes em vigor e da matéria legal de enquadramento desta figura. Damos ainda nesta publicação também uma nota da importância de se reveste para os trabalhadores a existência de um fundo de garantia salarial. Muitos trabalhadores desconhecem em absoluto a existência deste fundo, não sabem que ele existe. A verdade é que é, digamos, uma figura que resulta de uma imposição de direito comunitário, resulta de uma diretiva comunitária, acaba por ter, como a Marlene assinala, um regime muito semelhante ao nível dos países europeus, muito especialmente nos países do sul da Europa. Ela faz-nos uma pequena resenha de direito comparado sobre o regime que existe em Espanha, em Itália, com uns apontamentos em Ucrânia, em França e na Alemanha, e acabamos por verificar que o regime que temos no nosso Fundo de Garantia Salarial é um regime do ponto de vista de enquadramento legal semelhante nos vários países, porque resulta efetivamente da transposição dessa diretiva comunitária. Lamentavelmente, o que não resulta em Portugal é a efetivação do direito dos trabalhadores. Infelizmente, o regime está limitado, existe, está criado. O problema é quando os trabalhadores efetivamente recorrem, para já conhecem, ultrapassam a fase do desconhecimento para passarem a saber que têm direito a recorrer ao Fundo de Garantia Salarial e, digamos, tentam aceder. A burocracia é de tal forma grande que muitos não conseguem ultrapassá-la ou dificilmente a conseguem ultrapassar. Os que a conseguem ultrapassar esperam e desesperam pelo pagamento efetivo dos salários que estão protegidos por este fundo. E as suas expectativas numa situação de especial necessidade, numa situação que vem muitas vezes de salários em atraso, de vários meses de salários em atraso, este fundo acaba por não dar, efetivamente, concretização a estas expectativas de recebimento dos salários que estão, digamos, no processo de insolvência. Diríamos que seria uma boa área para a aplicação do renovado Simplex, digamos, uma medida incluída nas 100 ideias do renovado Simplex, efetivamente um acesso prioritário e facilitado do fundo, mas sobretudo o seu efetivo pagamento. E esse é um aspecto fundamental da crítica que a Marlene faz ao sistema. Portanto, mais do que o desenvolvimento, digamos, do sistema, é ter esta noção do tempo que efetivamente demoram os trabalhadores a pagar e do facto de muitos deles acabarem por não ver-se ressarcidos destes serviços.
Marlene, dá-nos ainda nota dos recentemente instituídos fundos de compensação, aplicáveis aos contratos de trabalho iniciados a partir de 1 de outubro de 2013, cujo objetivo é garantir aos trabalhadores o pagamento de 50% do valor da compensação a que tenham direito devido à cessação do respectivo contrato de trabalho. E aqui é interessante verificar que o próprio legislador, quando cria estes fundos de compensação, acaba por reconhecer a inoperância do Fundo de Garantia Salarial, na medida em que neste novo regime dos fundos de compensação acaba por abranger também créditos devidos por força da insolvência do trabalhador. E, portanto, o próprio legislador aqui, com este sistema, acaba por reconhecer que o Fundo de Garantia Salarial, infelizmente, não está a funcionar como devia. E a Marlene dá-nos uma visão, mais uma vez, crítica destes novos institutos, propondo inclusivamente algumas medidas de melhoria do sistema. Sabemos que são figuras novas, naturalmente, e neste espaço de tempo já sujeitos, e ela teve cuidado entre a fase da dissertação e agora a publicação do livro, fazer referência às recentes alterações que surgiram nesta matéria, e pensamos nós teremos ainda algum caminho significativo a percorrer até que estes fundos efetivamente comecem a pagar. Obviamente, a partir do momento em que apenas se aplicam a contratos celebrados a partir de 1 de outubro de 2013, teremos de aguardar sentados, esperemos, algum tempo até que o fundo comece efetivamente a mostrar alguma operacionalidade. Portanto, em conclusão, e dada a atualidade do tema, os dados práticos apresentados, digamos, esta publicação e a dissertação foi gizada tentando fazer uma ligação entre os dados de regime jurídico essenciais para um leitor que, mesmo não sendo, digamos, jurista de base, pudesse compreender o regime jurídico associado, mas sobretudo um conjunto de dados que realçam a importância do tema e que permitem também que vários envolvidos nos processos de insolvência possam aproveitar a leitura do livro para interiorizarem, digamos, alguns conceitos e a importância destas figuras. Eu termino agradecendo aqui uma vez mais à autora e à Chiada Editora a oportunidade desta breve e brevíssima apresentação e os desejos merecidos de sucesso editoriais. Espero uma publicação deste livro. Obrigada. Bem, falo para fechar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui hoje. Antes de passar os agradecimentos da mesa, quero agradecer em especial à minha família. A doutora Rosário disse bem que realmente são as pessoas mais importantes. Não estão cá os meus avós, mas são meus avós, meus pais, o meu irmão, a minha família é muito pequenina. Eles é que prestaram sempre todas as condições emocionais, materiais, ou seja, materiais e não materiais, para alcançar aquilo que alcancei hoje, e sem eles nada disto seria possível. E, portanto, quaisquer agradecimentos que eu faça nunca serão suficientes. Depois, quero agradecer, eu não vou dizer o nome de um por um, como devem compreender, mas realmente se eu vos convidei, porque cada um de vocês tem uma importância, tem uma grande importância para mim, cada um à sua maneira. A maioria de vocês tem uma presença constante, quase diária na minha vida, e portanto é mesmo com grande gosto que vos tenho aqui hoje e que vos convidei e vos agradeço muito. Agradeço ainda ao Dr. António Bota, porquê? Porque está a representar o meu município, o município de onde sou natural, eu presidente da Câmara e portanto deslocou-se propositadamente aqui até hoje com a esposa. E portanto realmente para mim é um grande gosto e para mim tem muito valor. Passando para a mesa, em primeiro lugar agradeço à Chiada Editora, aqui representada, por me ter dado esta oportunidade. Permitiu-me concretizar uma vontade, um gosto e foram irrepreensíveis ao longo de todo o processo. Realmente aconselho para quem tiver vontade de editar,
sempre muito esclarecedoras, muito simpáticos, tanto por parte da doutora Maria Ribeiro como por parte da doutora Rita Costa e eles também. Depois passo para a doutora Rosário. A doutora Rosário disse que eu era quase como uma filha, e a doutora Rosário tem se tornado uma mãe, praticamente. É verdade. Ao longo de 4 anos, a doutora Rosário é muito mais que uma... foi a minha patrona de estágio. Neste momento já não é, mas realmente não, tem muito mais sentimento do que uma simples relação de trabalho. A doutora Rosário realmente, e as minhas colegas sentem isto, a doutora Raquel, a Bárbara, têm um lado maternal e têm sempre um lado maternal. Bem, não nos podemos emocionar, senão vai ser difícil. O carinho, a admiração são muitos e a doutora Rosário é uma pessoa muito aguerrida no sentido positivo, é muito lutadora, batalhadora e vai ser uma referência para toda a vida. E então só tenho mesmo muito a agradecer por tudo, por todos os ensinamentos, por estes 4 anos e sabe-se lá mais. E sabe-se lá mais. Não sei, ainda não sei. Depois, a doutora Paula, a doutora Paula Martins. A doutora Paula Martins foi, como a própria já disse, minha docente de Direito do Trabalho, no mestrado. Foi a minha orientadora de dissertação e como tenho a escolha, eu sou facto de eu ter uma grande admiração pelo trabalho da doutora Paula. A doutora Paula é uma excelente profissional, foi uma excelente professora e também enquanto pessoa também senti que realmente tinha alguma ligação. Nós pouco nos conhecemos porque é nas aulas, do lado pessoal fica sempre um bocadinho de lado, mas é realmente uma pessoa com quem consigo sentir uma ligação e portanto tive o gosto de convidar para a orientadora e a doutora foi exímia no seu papel. Nós também sabemos que nem todos os orientadores orientam da melhor forma, a maior parte são muito desligados e não se dedicam a 100% e a doutora Paula foi mesmo exímia no trabalho que fez, orientou-me da melhor forma, contribuiu com muitas ideias para aquilo que está cá hoje. Sobre o conteúdo do livro eu não tenho muito a dizer porque grande parte já foi falada pela doutora Paula. Eu aqui não tive uma fonte de inspiração, como devem imaginar, isto não é um romance, é um livro técnico. E então eu fiz, quando frequentei o mestrado, realizei uma dissertação de mestrado, está aqui, e quando cheguei ao fim do mestrado pensei que era um desperdício e desvalorizar o meu trabalho se guardasse a dissertação na estante, que a maioria das pessoas fazem. Então resolvi, e foi aí que a editora entrou, editar a dissertação. Antes de avançar, tive que alterar cerca de metade da dissertação. Porquê? Porque eu entreguei a tese em outubro de 2014, defendi em dezembro. O que aconteceu foi que em 2015 houve uma alteração legislativa que alterou o Fundo de Garantia Salarial e houve também alguns artigos editados à legislação relativa ao Fundo de Compensação, os fundos de compensação e, portanto, para mim não fazia muito sentido publicar uma dissertação desatualizada, com dados da legislação desatualizada. Nessa alteração legislativa, grande parte das críticas que eu fazia na minha dissertação já encontraram uma solução, pelo menos uma parte, e fiquei bastante satisfeita por isso, porque estavam a haver realmente muitas divergências por lacunas na legislação, por falta de um entendimento quanto, por exemplo, a quem se aplicava só insolvências, se aplicava também ao PEG, se aplicava, essas questões já foram ultrapassadas, portanto, realmente também tive que alterar essa situação, porque aí a dissertação já estava desatualizada, mas as críticas pelo menos encontraram uma solução. E por isso, é um livro técnico, pode interessar os profissionais da área, mas também é passível de ser lido pelos trabalhadores que, com mais ou menos dificuldade para compreender algumas palavras técnicas, ficam também com uma ideia das formas de tutela que a lei lhes confere. Para terminar
terminar, agradeço a presença de todos mais uma vez e vamos passar ali à outra sala. Está ali um lanchinho para degustarem. E vou estar a vender o livro, a Bárbara vai estar a ajudar-me. Obrigada, Bárbara.